nós estamos, além de estudar no domingo de manhã a nossa revista, uma série de assuntos extras que nós tínhamos como assuntos importantes estão sendo também ministrados na sexta-feira à noite. Então, a gente está, nesse primeiro quadrimestre, juntando a sexta-noite com o domingo de manhã e estamos criando todo um complexo de conhecimento sobre a questão da vida familiar, né? 2025, projetando 2025, cuidando da vida familiar. E hoje nós vamos para o estudo 10. O estudo 10 continua como parte do estudo 9. No estudo 9, nós começamos a vida familiar e a mordomia. E o tema central é: não se engane, nada é nosso. Não se engane, nada é nosso. E aí, o que nós fizemos? Nós abrimos numa sexta-feira, que inclusive foi o vídeo enviado ontem. O vídeo enviado ontem pelo pastor Eber para todos nós foi exatamente a abertura do estudo 8. E aí, no domingo, tivemos uma classe especial trabalhando, né, ali sobre a questão da mordomia. Exatamente tudo que está ali no estudo 9, né? Primeira parte, que foi como cuidar das pessoas que nós temos, foi muito bom. E domingo passado nós trabalhamos no seguinte ponto: como cuidar do tempo. Então, o Senhor nos deu, em primeiro lugar, pessoas sobre as quais temos autoridade e perante as quais temos responsabilidade. A esse conjunto maravilhoso de responsabilidades e atributos, o Senhor diz para nós: vocês, obrigado, meu amor, vocês são mordomos, dispenseiros. E aí vimos direitinho como cuidar de pessoas, né? As irmãs se reuniram e falaram para nós o que é um bom mordomo marido. Os maridos se reuniram e depois falaram para as irmãs o que seria uma boa mordoma esposa. Foi maravilhoso. E os jovens se reuniram e pensaram em como ser um excelente mordomo filho e o que se espera de um bom mordomo pai. Foi fantástico. Que escola maravilhosa. Aí, no domingo passado, nós tivemos a felicidade de trabalhar a mordomia olhando para o tempo, esse recurso precioso que é o tempo, né? Deus nos deu o tempo para que, de alguma forma, ele fosse usado e fosse canal de bênção para todos nós. E hoje nós vamos continuar a trabalhar com a mordomia. E na lição número 10, o estudo 10, né? Para que você tenha a real sensação de que estamos começando, não muda o tema, está aí na página 64, abra por gentileza a página 64, não mudou o tema, ou seja, vida familiar e mordomia, não se engane, nada é nosso, tudo é do Senhor, né? Nada é nosso. E o texto áureo continua o mesmo. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache o quê? Fiel. Cada um se ache fiel. E aí vamos, por gentileza, para a página 65. O que se requer de um mordomo? Primeiro, responsabilidade no cuidado com as pessoas, que é o 1.1 do estudo 9. 2,
responsabilidade com o tempo, que é 1.2 do nosso querido estudo 9. E aí pegamos essa figura, só para te relembrar o finalzinho da última lição, né? Quem não administra bem o tempo, nunca usará o tempo. Nunca usará o tempo. Para quê? Para ter tempo para quem realmente é dono das coisas. Eu não posso esquecer que o dono de tudo é dono também do tempo. E ele me dá uma liberdade tão grande que é bom eu administrar o tempo para manter relacionamento com ele. E aí, um problema muito sério, né? Tudo começa quando nós somos criancinhas. Os pais da gente olham para a gente e dizem assim, não, é muito pequeno, não vai entender nada, eu não preciso apresentar meu filho a Cristo, que é o dono de todas as coisas. O moleque cresce longe da presença do Senhor. Depois que cresce longe da presença do Senhor, esse menino vai querer alguma coisa com Cristo? Não. Ele vai estar literalmente trabalhando demais, autossuficiente demais para ter tempo para Cristo. Afinal de contas, ele tem que estudar, ele tem que passar em vestibular, ele tem que passar no concurso público, ele tem que alcançar seus objetivos, sem se descuidar da imagem. Por isso que a segunda imagem aí é esse rapaz bonito, né, com óculos Ray-Ban, cuidando da vida, se tornando alguém apreciável para os jovens, diríamos assim, né? E aí é óbvio, um dia se apaixona. Por quê? Porque isso é a lei natural da vida. Uma mulher tomará o nosso coração. Drummond, ele dizia o seguinte, quando é que você sabe que tem que se casar com uma mulher? É fácil. Quando os olhos dela brilham por algo e, por consequência, o seu coração aquece, então você casa com essa mulher. Se o olho dela brilha num canto e o teu coração se aquece, porque o olho dela brilhou naquele canto, ou seja, você está preparado para, literalmente, viver com essa mulher. Já que o olho dela é que acende o teu coração, então vá. Né? Bonito, né? Muito bonito. E aí é aquilo, começou o casamento, não, tenho que cuidar da esposa, tenho que dar atenção, e o dono do tempo, nunca você tem tempo para se vincular ao dono de todas as coisas do tempo. Aí o que acontece? É bonita essa quarta figura, depois do casamento. Você pode ver que o mesmo rapaz que estava bonito, dirigindo, bonitão e etc., né? Agora está meio com o cabelo desgrenhado, coitado, está arrebentado, está desesperado, na frente de computador. Essa é a figura do casado, ele tem que pagar contas. Ele tem que pagar contas, coitado. Já não está mais tão bonito, o que interessa é pagar a conta. E agora ele está ocupado demais para dar tempo ao Senhor do tempo. E ouvir no tempo do Senhor o próprio dono do tempo. Agora vamos ser francos. Se quando era pequeno não teve tempo, se quando começou a vida não teve tempo, se quando casou não teve tempo, depois que casou aí que o tempo vai embora, será que na velhice vai ter tempo? Não, não vai ter tempo. Infelizmente chega um momento em que ele está cansado demais para ter tempo. E aí, meu amigo, quem nunca deu ao Senhor do tempo, tempo, para quem é Senhor do próprio tempo, não espere que o Senhor do tempo queira viver no tempo eterno com você. Fique tranquilo. Quem simplesmente se arroga a crença absoluta de que dá para viver nessa vida sem Cristo, pode ficar tranquilo que na vida eterna dificilmente vai o encontrar. Dificilmente vai o encontrar. Tem que ter muita misericórdia, como o ladrão da cruz. A gente não perde esperança por causa do ladrão da cruz.
mas é muito difícil, muito difícil. Muito bem, e agora nós vamos para um dos mais importantes recursos da vida da gente, o trabalho. Deus deu para a gente pessoas para a gente cuidar, Deus deu para a gente o tempo para a gente cuidar, e toma muito cuidado, porque o pão de cada dia, ele sai do trabalho. E aí nós estamos na página 65, mordomia no trabalho, ou seja, responsabilidade com a profissão, responsabilidade com o trabalho. Eu preparei para esse início um vídeo de 6 minutinhos, é coisa bem simples. Vai conseguir passar, filho? Consegue? Isso. Então, vamos assistir. Ainda bem que é um desenho, aí chama um pouco mais de atenção, mas ele servirá como introdução à nossa lição. Por que trabalhamos? E quando trabalhamos, qual deve ser a nossa motivação? O trabalho é essencial para nós, mas devemos vê-lo como algo bom ou ruim? E o principal, qual a visão bíblica sobre ele? É muito comum que, ao pensarmos sobre o trabalho, o associemos à queda do homem no Éden, e por isso o vejamos como uma punição. Após o primeiro pecado, Deus realmente disse ao homem que este conseguiria seu sustento da terra pela fadiga e que comeria o pão pelo suor. Mas essa é a primeira menção bíblica do trabalho? A resposta é não. Em Gênesis 2, versículo 15, lemos: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. A responsabilidade de cuidar do jardim criado por Deus foi colocada sobre o homem antes do pecado. A partir disso, faremos a primeira afirmação desse vídeo. Quem trabalha obedece a uma ordem dada por Deus e não cumpre uma pena. A verdade é que a Bíblia fala diversas vezes sobre o trabalho e nosso Deus sente prazer nele. Jesus disse: Meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Isso significa que o Deus que criou o universo e no 7º dia descansou, voltou a trabalhar logo em seguida e segue trabalhando até hoje. Após terminar a criação, mas ainda antes da queda, a ordenança dada por Deus ao homem foi: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. O mundo estava criado, mas Deus deixou nele espaço, dando liberdade para que o homem pudesse se desenvolver, mas também desenvolver o mundo à sua volta. O homem, a coroa da criação, feito à imagem e semelhança do Criador, possui habilidade criativa no sentido mais literal da palavra. Nós podemos criar. Deus capacitou o homem para que pudesse se tornar poeta, escritor, cientista, professor e agricultor. Nossa capacidade de criar revela em nós o Criador. Nosso trabalho é um meio de desfrutar da criação de Deus, extrair o potencial existente nela, mas também usá-la pelo bem da humanidade. Mas então, se o trabalho já existia antes do pecado, e aqui destacamos tantos pontos positivos dele, isso significa que a queda manteve o trabalho intacto? Infelizmente, não. Quando a queda acontece e o pecado entra no mundo, toda a criação é manchada. O trabalho passa a ser fadigante, trazendo cansaço e, de certa forma, sofrimento. Isso acontece porque a terra se tornou maldita pela queda do homem. Mas preste muita atenção nesse pequeno detalhe. A terra foi amaldiçoada, e não a humanidade. O trabalho se tornou penoso porque agora a terra não dá seu fruto livremente, mas sim com esforço e suor. Apesar dessa triste realidade, o trabalho faz parte do bom desígnio de Deus para seu povo. Através dele, cuidamos dos nossos. A Bíblia nos ensina: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Através dele, abençoamos o próximo e servimos a humanidade. O trabalho é a forma mais óbvia, apesar de muitas vezes ser uma questão pouco falada por nós, de suprir as necessidades dos pobres. Aquele que furtava, não furte mais.
Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Efésios 4, versículo 28. Muitas vezes pensamos que só podemos ajudar o necessitado se deixarmos nossos empregos e irmos para os campos missionários. É claro que muitos serão chamados a viver dessa forma, mas definitivamente não todos. O tempo que gastamos nos preocupando com o que poderíamos estar fazendo para Deus em outro lugar do mundo é o tempo que perdemos de sermos usados por Deus onde estamos agora. Todo trabalho pode se tornar uma forma de servir a Cristo, se nos dispormos a isso. Através dele, também honramos e adoramos a Deus. A palavra hebraica usada para trabalho nas Escrituras também pode ser traduzida como adoração. Não existem coincidências para nosso Deus. Portanto, isso nos leva a pensar: seria o trabalho uma forma de adorarmos a Deus? A resposta é sim. Quando trabalhamos, usamos nosso tempo, dons e energia como adoração a Deus. Trabalhamos para cumprir uma ordem dada por nosso Senhor e vivemos seu perfeito plano. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Colossenses 3, versículo 23. O trabalho é símbolo da dignidade humana, mas assim como tudo em nossas vidas, algo que foi feito para ser bênção pode ser deturpado por nós. Por isso é importante que, ao trabalharmos, diligente e dedicadamente, o façamos para agradar o nosso Deus, não como meio de alimentar nossa ganância, muito menos o colocando acima de nossas famílias e relacionamento com Deus. Se seguirmos o padrão estabelecido por Deus para o trabalho, não cairemos nesse engano, pois o Criador, após terminar a criação, descansou e celebrou o que criava. Viu Deus que tudo quanto fizera era muito bom. Que a partir de hoje, possamos trabalhar para cuidar e providenciar o sustento dos nossos, para abençoar o necessitado, para a glória de Deus, com amor, dedicação e gratidão ao Senhor, cujos desígnios são perfeitos. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal. Bonito o vídeo, né? Excelente. Irmãos, o vídeo serve como um primeiro momento de se pensar sobre a questão do trabalho. Até porque o primeiro grande erro que se tem quando se pensa no trabalho é que ele tenha sido literalmente algo terrível e pesado, produto da queda do homem. E aí, eu te chamo, obviamente, para a gente abrir a palavra do Senhor em Gênesis. Se você pegar a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo de número 2, Gênesis 2, ok? Você vê de forma muito clara que depois que Deus cria homem e mulher e abençoa de forma muito grande todos eles, veja lá no versículo de número 15, Gênesis 2 e 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Para o lavrar e guardar. Então veja que antes mesmo da queda, Deus então deu ao homem o privilégio do trabalho. Tudo bem que depois da queda, quando você pega Gênesis, capítulo de número 3, né? Você vê que, infelizmente, quando o homem cai e a mulher cai, né? O Senhor olha para o homem e o Senhor diz, olha, agora o trabalho não vai ser tão simples. É com suor, é com dor, vai produzir cardos, abrolhos. A coisa não será tão fácil. Mas Deus nunca deixou de dizer que nos abençoaria por intermédio do trabalho. Assim, eu quero que você abra na página de número 66,
E abrindo na página 66, você medite comigo. Lá no início diz assim: você já pensou o quê? Todo mundo achou? Página 66, bem devagarzinho, para todo mundo encontrar. Você já pensou o quê? Vamos lá. O trabalho veio antes da queda. Já pensou nisso? Que o trabalho é bênção de Deus, que o trabalho é literalmente Deus abençoando a humanidade e fazendo com que a humanidade participe dos atributos comunicáveis de Deus? Vamos lá, vamos bem devagarzinho nisso. Atributos de Deus são qualidades que são inerentes a Ele, se é possível falar isso do Senhor, né? Então, nós, na nossa razão simples, aristotélica, grega, né, tentamos olhar para o mundo e ajustá-lo à nossa limitude. E aí, quando a gente olha para o Senhor Deus e vê na sua palavra, a gente vê que Ele tem atributos que são só dele, e Ele não reparte com ninguém. A onisciência, a capacidade de Deus conhecer tudo, é dele, não nós. A onipresença, a capacidade do Senhor estar em todos os locais ao mesmo tempo, é dele, não nós. A onipotência, todo o poder, é dele, não nosso. A eternidade, Deus não tem passado nem futuro, e nem presente, Ele é eterno. Então, esses atributos que são incomunicáveis, a gente fica assim admirando e dizendo: quão grande é o nosso Deus, né? Quão grande é o nosso Deus. Você começa a pensar, raciocinar, dividir direitinho o que é um, o que é outro, mas chega um momento que você se perde completamente, porque se você não se perder e souber tudo sobre todos os atributos incomunicáveis de Deus, Ele deixa de ser Deus, né? Ele deixa de ser Deus e passa a ser um mero objeto de estudo nosso. Por isso que a gente chega um momento de, ao estudar os atributos incomunicáveis, você chega assim, olha para o céu e diz: a partir daqui eu não entendo. Aí você se ajoelha e glorifica. A partir do momento que você não entende, qual é a melhor posição? Se ajoelhe, ore e glorifique o nome dele. E diga obrigado porque deu para ir até aqui. Tá? Agora, tem atributos que são comunicáveis. Quando o Senhor fez o homem, fez a sua imagem e o quê? Semelhança. E se você parar e pensar, a nossa capacidade de entender, raciocinar, discernir, pensar, produzir, assim como as mãos do eterno Deus pegaram o barro e do barro criou o homem, as nossas mãos têm capacidade de do barro criar vasos, criar obras de arte incomensuráveis. Ou seja, a gente tem raciocínio, inteligência, capacidade, produtividade. Por quê? Porque Deus nos fez participar desses atributos dele. A gente ama, porque Deus é amor, e Deus nos deu a chance de amar. A gente tem sentimentos, intelecção, raciocínio, por causa disso. Porque Deus nos fez, e ao nos fazer, Ele nos permitiu, por pura bênção e graça, participar de alguns atributos que são dele. Agora, bota uma coisa na cabeça. A gente ama porque Deus é amor, e quando nos fez como seres possíveis de amar. Agora, o nosso amor é um pálido fenômeno diante do que é o amor de Deus. Então, quando você pensa nos atributos comunicáveis de Deus, aqueles atributos que Ele deu a nós, gente, isso é pálido diante da grandeza dele.
Então, vamos lá, você tem a capacidade de amar, por quê? Porque Deus, quando te fez, te deu essa possibilidade. É um atributo dele, e ele comunicou isso para você, a capacidade de ter sentimentos. E aí, você ama a si mesmo, de tal forma que você tenta escapar de todas as coisas para sempre sobreviver. Isso é fruto do amor pessoal. O amor pessoal é tão forte, entenda isso, só que interessante, que a gente é capaz, no momento do perigo, matar o outro para preservar a própria vida. E aí você pensa, será que é possível amar alguém além de mim? Aí você se casa e, de repente, você vai tendo uma relação de intimidade com essa outra pessoa, de tal forma que cresce nessa intimidade a ponto de, um dia, ler o Evangelho e a palavra do Senhor falar, olha, assim como Cristo amou a igreja, marido tem que amar a esposa. E também, esqueci agora o texto, a Bíblia também manda a esposa amar o marido, né? E aí você, parece que existe alguém que a gente ama um pouco mais do que a gente, mas deixa nascer um filho. Quando nasce um filho, você tem a certeza de que você tem a capacidade de morrer por alguém. Quanto à sua esposa, seu esposo, você tem ainda um pouco de dúvida, né? Mas quando nasce um filho, aí você tem certeza absoluta que você tem capacidade de matar e morrer por alguém. É fantástico isso. E aí você pensa que chegou no auge do amor. Não. O auge do amor é, à medida que você vai se relacionando com Cristo, você vai se perdendo na grandiosidade do amor dele, e ele é o máximo do amor. Então, escute, todos os atributos comunicáveis de Deus, eles encontram em Deus a sua perfeição. E o que é o trabalho? O trabalho nada mais é do que eu participar de um dos atributos comunicáveis de Deus. O nosso Deus é um Deus que trabalha até hoje. Até hoje. Ele tem prazer em trabalhar. Seu filho também trabalha. Então, quando a gente estiver trabalhando, a gente tem que botar no coração o seguinte: isso aqui eu faço porque Deus me deu talentos para desenvolver isso. E na medida que eu tenho esses talentos, eu participo do amor de Deus pela humanidade. Você já pensou nisso? Você já pensou que quando você e eu trabalhamos, nós estamos participando do amor de Deus pela humanidade? Que cada uma das profissões é Deus providenciando bênção para todos. Meu Deus do céu, o moleque está chorando, ninguém para, já colocamos no seio da mãe e não para de chorar. Aí a mãe chega e diz, esse é um choro diferente. Graças a Deus, pediatras existem. E não tem problema a gente passar uma noite inteira, para no outro dia, um pediatra olhar a nossa criança. Aí lá vem um remédio que a gente não sabe dar. Tudo bem que uma mãe, depois de uns 15 a 20 anos de sofrimento, ela nem mais vai para médico, ela já diz, compre isso, enfia isso, de 3 em 3 horas, e o moleque vive. E, graças a Deus, nenhuma mãe é processada no Brasil por exercício irregular da medicina, porque senão todas as cadeias brasileiras estariam lotadas de mãe, todas exercem irregularmente a medicina, né? Então, eu quando tinha que ensinar direito penal na faculdade, era uma das formas para o menino entender excludentes de ilicitude, né? Excludentes lá no mundo penal. Então, vamos juntos. Gente, quando a gente trabalha, a gente está como uma longa manos de Deus abençoando a humanidade. Todo trabalho é digno. Todo trabalho é digno.
E quando a gente trabalha, nós cristãos estamos abençoando a humanidade. Todo trabalho é digno, absolutamente digno. Não há um único trabalho que seja indigno, porque por intermédio do nosso trabalho, a humanidade está sendo abençoada. Completamente abençoada. Não existe trabalho nobre, não existe trabalho simples, não existe trabalho melhor ou pior. Todo trabalho é absolutamente digno, tá? Agora, é interessante notar que se na linha A da página 66, eu entendo que o trabalho veio antes da queda, como essa participação dos atributos comunicáveis de Deus, olha o B, o trabalho não é resultado do pecado. O trabalho não é resultado do pecado. O pecado tornou o trabalho difícil no tocante aos seus resultados. E daí por quê? A oração do Pai Nosso era muito significativa. O pão nosso de cada dia, dai-nos o quê? Hoje. Porque o judeu amava o momento de comensalidade, ou seja, da comida. Porque, irmãos, para você ter comida naquela época, era necessário a agricultura produzir, e daí vencer as pestes naturais do campo, e era necessário, depois da agricultura produzir, você não ser roubado pelos vizinhos. Na época de Gideão, a agricultura produzia, mas os moabitas, amonitas vinham e roubavam tudo. Na época de Cristo, a semente dava o pão, mas os romanos vinham e tomavam 70% do que aquele povo produzia. Entendeu? Então, quando o judeu sentava para comer, era momento de alegria, porque ele tinha conseguido produzir, ele tinha conseguido pagar todos os impostos e tinha alguma coisa dentro de casa para botar no bucho. O trabalho dele era significativo. Pra você ter uma ideia, Pedro, quando terminava de pescar, ele já tinha que passar ali na alfândega, que já estava do lado de onde os barcos atracavam, para poder pagar o imposto. In natura, em peixe. Então, quando Jesus disse assim, vocês ficaram a noite inteira trabalhando, deu tudo errado, né? Joga do outro lado. Eles literalmente jogavam porque conheciam Jesus. E quando veio, eles chamaram todos os barcos que estavam parados para vir junto. E a pesca foi tão maravilhosa que alguns intérpretes disseram que, em razão daquela pesca, Pedro, João, Tiago e André puderam seguir Jesus no seu primeiro ano. Aí depois Jesus voltou e os chama de novo. Alguns intérpretes dizem isso. Então, o pecado dificultou? O pecado dificultou. Mas Deus nunca nos tirou a possibilidade de sermos abençoados pelo trabalho, mesmo em dificuldade. Mesmo em dificuldade. E ali, se você pegar na página 66, a linha C, diz assim: Deus nos deu capacidade para trabalhar. Deus nos deu capacidade para trabalhar. Tá? E a linha D diz: do trabalho sairá o sustento do meu lar. Do trabalho sairá o sustento do meu lar. E é interessante, porque o final do vídeo fala uma verdade muito maravilhosa. O mesmo radical para trabalho é o mesmo para adoração. Então, você sabia que quando você está trabalhando, Paulo, quando diz, trabalhe, como se estivesse trabalhando para o Senhor, na verdade, é uma forma de adoração. Por quê? Porque Deus está te usando para abençoar toda a humanidade. Toda a humanidade.
Um dia perguntaram para Lutero, um sapateiro, se era necessário para ter espiritualidade pura, abandonar a sapataria e virar freio, como Lutero era. Lutero disse, não, você continue fazendo o melhor sapato possível, com preço justo. Isso é espiritualidade. Isso é espiritualidade. E depois vem aprender a palavra comigo e vamos viver junto. Então, olhe que interessante, é fundamental nós entendermos que assim como missionários abençoam a humanidade, pastores, presbíteros, diáconos, diaconisas, e o povo de Deus, quando evangeliza, abençoa a humanidade, também pastores, presbíteros, diáconos, evangelistas, e o povo de Deus, quando exercem a sua profissão de forma correta, abençoam a humanidade. Abençoam a humanidade, né? Você deve lutar de todo o coração para que no teu trabalho existam as marcas da bênção de Deus. Eu vou dar um testemunho pessoal, não vou falar dos outros que possam ser processados, então vou falar de mim. Eu tenho irmãos, desde a faculdade de Direito, eu estou formado há 31, vou para 32 anos. Na faculdade de Direito, os meus professores já me convidavam para dar aula quando eles iam faltar. Entendeu? E eu, moleque, feliz da vida, sem ganhar um centavo. Oh, meu Deus do céu, que idiota. Eu ia e já abençoava, porque era legal dar aula, era legal dar aula. A galera estava te vendo, o povo estava te vendo. E eu saía do Gama para ir para a Asa Norte. Eles me perguntavam, vem cá lá no Gama, vocês se comunicam como? É por vapor? É toque de tambor? Como é que é? E aí era muito legal, depois da primeira prova, todo mundo via atrás do gamense para colar, né? E eu nunca dei cola. Mas garanto aqui o meu pecado, já confesso, eu sempre vendi cola. Tá? Então, admito o meu pecado e tal. Não, meu amigo, eu me matava para estudar. O vagabundo vinha querer tirar onda? Não, eu vendia. E cada um daqueles preços, entendeu? O preço do pecado, meu Deus do céu. Comprei muitos livros maravilhosos, mas agora já me converti. Não vendo mais cola. Né? E aí, o que acontece? Era muito legal dar aula. E fui me acostumando, de tal sorte que, depois de 30 e poucos anos dando aula, irmãos, hoje eu ministro aqui na faculdade de Direito, aqui no Gama, e eu sinto que metade da turma me ama, metade me odeia, de todo o coração. Não tem como passar despercebido. Metade me ama, metade me odeia. Mas até os que me odeiam, por causa da rigidez, né, eles dizem assim, quando estão falando os motivos do ódio. Não é a aula é excelente. Não, o conteúdo é bom. Não, ele é sério, ele ensina e a gente aprende. Tá, então por que você odeia? Porque eu odeio. Eu não fui com a cara dele, não tem como ir com a cara dele. Ele não me abraça, né? O bicho é vagabundo, pilantra, quer colar, quer passar de todo jeito e quer que eu abrace. Então, assim, quando eu li os relatórios, porque vem todos os relatórios, os coordenadores te chamam para conversar com você, para ajustar os ponteiros malucos que você tem. É interessante, a coordenadora diz, olha, até quem te odeia ama o teu trabalho. A gente fica feliz por quê? Porque a gente quer fazer o melhor, porque talvez dali até o irresponsável um dia queira melhorar. Você está vendo? Você acha que espiritualmente aqui é superior à sala de aula? Não é. Espiritualmente não é. Lá é tão espiritual quanto aqui. Lá é tão digno quanto aqui.
Então, onde você estiver trabalhando, meu irmão, faça como se estivesse fazendo para o Senhor. Para o Senhor. Porque foi isso que Paulo falou, inclusive no texto que está na página 65, em Efésios. Quando ele diz: vós servos, obedecei os vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Você está servindo, é como se serve a Cristo. Então, quando eu trabalho, eu desempenho uma espiritualidade digna, profunda, bonita. Tá, não é a mesma coisa do que estar aos pés do Senhor. Não é. É diferente. Quando a gente está aos pés do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, servindo ao Senhor e orando, é muito mais profundo. Mas quando eu trabalho, também é um ato de espiritualidade bonita, profunda. Por quê? Porque alguém vai olhar para você e vai dizer: o que você tem de diferente? O que você tem de diferente? Eu tenho a alegria de ter viajado muito pelo país, a trabalho. Eu tive essa alegria. Parei de dar aula em cursos preparatórios para concurso, mas eu viajei muito no país. E, de vez em quando, um homem ou uma mulher chegava perto e dizia: professor, quero conversar com você. E dizia: o que você tem de diferente? Aí eu aproveitava Cristo. Cristo, 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 Cristo. E eu vi muita gente aceitar o Senhor Jesus. Muita gente aceitar o Senhor Jesus. E olha que em sala de aula, pode perguntar a meus alunos, de vez em quando eu enlouqueço. Tá? E Lidiane está aí, ela sabe, povo, meu Deus do céu, enlouqueceu. Sim, de vez em quando ocorre. Mas eu estou me controlando para melhorar nesse ponto também. Né? Então, se você parar e pensar, o trabalho é digno ao extremo. E quando Paulo fala sobre o trabalho aqui, em Efésios, capítulo 6, do versículo 5 a 9, que está aqui na página de número 65, quando Paulo fala do trabalho, que ele diz: olha, você serve é para servir ao seu Senhor, e você, Senhor, é para servir e abençoar o servo. Ele está falando com escravos, gente. Ele está falando com escravos. 80 a 70, 75 a 80% do Império Romano era de escravos. E a maioria dos escravos aceitavam Jesus. E aí a grande pergunta que se fazia era essa: na medida em que Paulo nos ensinou que diante de Cristo não tem mais essa história de grego e judeu, livre e escravo, homem e mulher. Então, aí começou a surgir no meio da igreja: nós, os escravos, crentes, podemos então, através da subversão, da revolução, nos levantar contra a escravidão e fazer um movimento social, inclusive até violento, não é, Paulo? Paulo teve que olhar e dizer: gente, o reino de Deus já está entre nós, mas o reino de Deus ainda não foi implantado completamente. É aquela noção louca, mas maravilhosa do já, mas ainda não. Muita gente diz assim: mas por que tem que ser assim? Porque Cristo é o dono do tempo. Jesus poderia, na sua vinda, ter morrido na cruz, ó que fantástico, ressuscitado, e já que tinha todo o poder, Rubão, sai Pôncio Pilatos, sai Tibério César, sou eu que governo o mundo, a partir de agora estou estabelecendo meu reino. Mas o que ele fez? Ele disse: o meu reino vem depois, e é por etapas. Começou agora, vai continuar
a implantação do meu reino durante a igreja, e lá na frente eu venho e reino por 1000 anos. Depois ainda permitirei que o vosso adversário seja solto, porque nós não somos amilenistas, porque nós não somos calvinistas, porque os amilenistas dizem que o milênio começou já com a igreja. Só que o diabo não está preso, não. Quando eu olho para a Bíblia, que eu vejo o diabo preso durante o milênio e Cristo governando, eu estou vendo que o diabo está solto, que é uma beleza. Então Jesus ainda vem para estabelecer o seu reino milenar. Agora, olhe que interessante, isso é progressivo. E mesmo depois que ele reinar por 1000 anos, o diabo ainda será solto para poder vir enganar as nações. Aí é que eternamente ele é preso e sofre, e Jesus vem no seu reino eterno. Então, veja que é progressivo. E por que é progressivo? Porque Deus quis. Na sua infinita sabedoria, Ele quis. Olha que interessante, daí aquela pregação que nós fizemos na igreja de como é que eu vivo nesse momento do já e agora não. Daí o livro de Isaías, é aquele texto fundamental de quem vive nesse momento. Mas fica tranquilo, o reino vai vir. O reino vai vir. Então, por isso que Paulo diz, vocês são escravos, não é para se levantar agora não. Segura aí, vai trabalhando. Quem conseguir comprar liberdade, compre. Está brincando, pastor? Não, estou falando sério. Você sabia que a maioria dos escravos que comprava liberdade eram os crentes? Como assim? No Império Romano, você tinha, como escravo, que está à ordem do seu senhor. Na medida em que os crentes ouviram Paulo e trabalhavam para o seu senhor, como se estivesse trabalhando para Cristo, granjeavam o carinho do dono do escravo. E acabavam trabalhando menos. Quando trabalhavam menos, eles pegavam suas habilidades e iam para o mercado público vender suas habilidades. E aí trabalhavam para outros senhores. Só que para esses outros senhores, eles ganhavam salário. Entendeu a jogada? Jornada dupla. Todas as irmãs sabem disso aqui dentro. Tadinhas. Algumas têm jornada tripla, quádrupla. A mulherada sabe disso, né? Vamos lá. Mas jornada dupla. E aí tinha escravo, gente que era tão habilidoso que conseguia juntar dinheiro e comprar liberdade. Por isso que Paulo disse, ó, deu para comprar a liberdade? Compra. Não deu? Espera. Teve um escravo que Paulo ganhou ele para Jesus na prisão de Roma. Seu nome, Filemão. Ele deu um prejuízo para Onésimo. E aí a carta de Paulo a Filemão. E aí, ou eu troquei os nomes? Acho que eu troquei os nomes. Eu troquei os nomes. Glória a Deus. Filemão que era o escravo. Não, Filemão é o dono. Onésimo era o escravo. Oh, Jesus, a idade. Mas vamos lá, o Espírito Santo te lembra, o burro. Aí você volta. Né? Vamos lá. E aí, o que acontece? Paulo, quando manda o escravo voltar ao seu dono Filemão, Paulo diz assim, ó, recebe. Porque escravo fujão, quando voltava, morria. Recebe como irmão. E o que ele te deve, eu vou pagar. Eu dou um jeito de passar por aí e te pagar. Você sabe o que esse escravo se tornou? Anos depois da morte de Paulo?
um dos pastores, bispos, em Roma. Ó que fantástico! Ó que fantástico! Agora, Paulo não podia simplesmente fazer com que aqueles escravos se levantassem de uma vez por todas, porque Cristo já tinha começado a reinar. Não, 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 não. É progressivamente, é no tempo de Deus. Deus, em sua absoluta justiça, determinou tempos. Por isso que aguarde, porque lá na frente não haverá mais livre, nem o quê? Nem escravo. Mas trabalhe. Gente, quando eu penso que Paulo mandou escravos trabalharem como para o Senhor, eu hoje sinto vergonha quando, literalmente, de vez em quando eu digo, ai, que vontade de ficar em casa e pegar um bom atestado. Ou você acha que é só você que é tentado? O pastor não é tentado, não? Meu amigo, mas eu sou tentado. E eu já tenho mais de 50 anos, estou com 54. De vez em quando a tentação é maior ainda. Por quê? Porque em casa a gente tem comidinha gostosa. Em casa a gente tem esposa bonita. E em casa a gente tem cama, a gente tem TV, tem pipoca e agora Netflix. Você está entendendo? Amazon Prime. Você está entendendo? Então, de vez em quando você não quer, mas louvado seja o nome do Senhor. Aí é botar a mão na cabeça e dizer, sai. Esse corpo não te pertence. Ele já foi liberto. Toda a preguiça sai. E vá trabalhar. Vá trabalhar, sabe por quê? Porque teu filho depende do pão de cada dia. Vá trabalhar, sabe por quê? Porque Deus te deu essa habilidade para que você pague as contas. Vá trabalhar, sabe por quê? Porque no final do ano, é para simplesmente esquecer o mundo, pegar tua mulher e sumir. Vá trabalhar, porque depois que você estiver aposentado, você vai poder fazer o que o Marco Aurélio faz. Vai para cima de uma moto, bota uma menina bonita na garupa chamada Ivone e sai para viver. Vai trabalhar, porque a vida é maravilhosa. Porque Deus quer que você desfrute do seu quê? Trabalho. Entendeu? Vai trabalhar porque, gente, uma vez por ano a gente tem que estar numa praia. E aí entra e se afoga, mas tem o salva-vida para te tirar, entendeu? Vai viver, pelo amor de Deus, entendeu? Vai trabalhar para no domingo comprar o sorvete. Ah, pastor, mas o nutricionista disse que o sorvete... Morra o nutricionista. Pelo menos no domingo o sorvete. Você está entendendo? Vai viver. Vai trabalhar. Amados irmãos, para finalizar o estudo, trabalhe, porque Deus te deu este trabalho para a bênção da humanidade. Alguém está sendo abençoado por Deus por intermédio de você. Então, trabalhe com felicidade. Às vezes você não vê quem está sendo abençoado, mas trabalhe com felicidade. Não é só os seus garotos que estão sendo abençoados. A humanidade está sendo abençoada por intermédio de você. E depois que você se aposentar, aí te dedica ao mais sublime dos trabalhos, que é a pregação do Evangelho, que é cuidar do povo de Deus. No dia que o Senhor te der uma aposentadoria, olha, vai viver, vai ficar um ano fora, tá, vai ficar um ano fora, 3 meses fora, mas ninguém aguenta só passear. Pega a tua aposentadoria e diz, agora eu tenho condições de abençoar mais ainda a igreja do Senhor. E nós estamos precisando de aposentados. Você aposentado, você aposentada, você é fundamental para pregar o Evangelho. Eu só estou esperando você olhar para a minha cara e dizer, pastor, eu estou aqui. É que você está fugindo de mim, não é verdade? Está fugindo de mim. Mas no dia que você disser, eu estou aqui. Gente,
Como a gente precisa de você. Como a gente precisa de você para o Evangelho avançar. Tá bom? Vamos responder algumas perguntas bem delicadas. Pegue na página de número 66. Vamos lá? E a gente encerra o estudo de hoje com essas perguntas delicadinhas, né? E aí, 1.4, domingo que vem. Vamos lá. Responda. Meu filho me vê feliz ao ir para o trabalho? Se você e eu só saímos resmungando, o que nosso filho vai pensar do trabalho? O que você cria na cabeça desse menino? Vamos lá. Em meu lar, no período de oração, essa é boa, costumo orar pela instituição, empresa, patrão, amigos de trabalho. Não vale aquela oração, ó Senhor, queima e mata. Porque se você orar, Senhor, quem me mata, você vai sofrer da síndrome do palhaço. Já ouviu falar dela? O palhaço, ele é explorado, ele não ganha bem, o dono do circo o explora. O sonho dele é que um dia o circo pegue fogo. Aí no dia que o circo pega fogo, ele começa a rir, feliz. 10 minutos depois ele ri chorando, porque não tem mais onde trabalhar. A 3. Quando estou na minha função, procuro fazer o melhor possível? Ou vou levando de boa? A 4 dói. Sou pontual? Sou pontual? Está vendo que é um tiro no pé? Chega atrasado. E depois chegar atrasado ainda faz de qualquer jeito. Aí não sabe porque não tem promoção. Vamos lá. Gente, essa toma cuidado. Ao discordar das diretrizes para o desempenho de minhas funções. Faço com cortesia, inteligência, sem arrogância e desprezo? Ou aproveito para dizer que meu chefe está errado e já demonstra que ele é burro? Tá, mas quem é que diz se você fica ou não? Não, chefe? Conversa com amor, rapaz. Entendo que estou no trabalho para trabalhar e que meu testemunho atrairá as pessoas a Cristo. Isso é fantástico. Estou no trabalho, fico falando mal, não trabalho, enrolo. Aí depois quero dizer, Jesus pode te abençoar. Jesus desse aí. Entendo que a pregação do Evangelho poderá ser feita no momento correto, não atrapalhando o desempenho no trabalho. Entendo que se me for aberta uma oportunidade pelo superior, aí aproveitarei a mesma para evangelizar, no limite do tempo concedido. Ou no meu afã de ganhar todo mundo para Jesus, eu tiro todo mundo da atenção do trabalho, pensando que estou evangelizando. Essa é boa, essa é boa. Será impossível trabalhar com felicidade? Não é para trabalhar como para o Senhor? Pastor, mas eu estou fazendo aquilo que eu não gosto. Ok. Continua fazendo, orando. Você sabia que a oração muda o coração da gente? É sério. Minha mãe sempre ensinou para a gente. Se você não gostar de uma pessoa, ore por ela. Gente, é sério. Você ora e você passa a amar aquela pessoa. Se você odeia o seu trabalho, ore pelo seu trabalho. Com o tempo você passa a amar. Agora, vá aproveitando e desenvolvendo novas habilidades para quê? Para ir para o outro trabalho que você pensa que gosta. Entendeu? Vai devagarzinho. Mas não joga fora o que Deus deu, não. Deus nos ajude agora. Sendo patrão, agora não estou falando com empregado, estou falando com gente
que cuida dos outros. Você é patrão, supervisor na empresa, coordenador, diretor. Sendo patrão, é difícil tratar meus subordinados com dignidade, justiça, discernimento, sabendo que ali está um pai de família ou uma mãe de família. Gente, pelo amor de Deus, todo mundo tem a querida Dodó. Quem é a Dodó? A doméstica, a diarista. Nós ajudamos nossa esposa em casa a fazer as coisas, mas a gente é meio atrapalhado, né? E aí, o que a gente faz? Para ela ter um pouco mais de alívio, você, se tem condições, tem uma pessoa que está com ela o tempo inteiro. Se não tem condições, você traz uma pessoa uma vez por semana para limpar a casa. É a diarista. Aquele é o teu momento de poder. Vai humilhar, vai maltratar? É lógico que você não vai, né? E o pior, mulher vê tudo que é erro. Então, está vendo que está ruim ali? Fulana, vem cá, vamos fazer de novo ali? Eu gosto desse jeito. Eu gosto desse jeito. Gente, a gente tem que pensar direitinho como é que faz com os outros. Ali tem um pai de família e uma mãe de família. Vamos lá. Olha a próxima. É justo, você que é o patrão, atrasar o pagamento do salário? É justo reter os direitos trabalhistas que essa pessoa possui, gente? Gente, é um pai de família, é uma mãe de família. É justo você e eu fazermos isso? Vamos lá. Como patrão, não te esqueças que você também é servo de um Senhor que te acompanha todos os dias e que te tratará da mesma medida e forma com a qual você trata os seus subordinados. Lembre-se que não é somente você que tem filhos e cônjuge, teus subordinados também. E por fim, para ir apertar a gente de tudo que é jeito, já ensinei a meus filhos o valor espiritual das ofertas e do dízimo. Será que o dinheiro todo que vem para mim, eu não posso abençoar a igreja? Com o meu dízimo, com minha oferta? Entendeu? Bem, amados, depois de apanhar tanto, não te esqueças, nada é nosso, tudo é de quem? Tudo é dele. E aí, domingo que vem, a gente termina a lição número 10. Irmãos, e cada um de vocês, cada um de nós, ao nascermos, o Senhor deu uma habilidade específica. Tá? Cada um de nós. Essa habilidade veio para abençoar a humanidade. Então, pegue aquilo que você é bom, abençoe a humanidade. E não tenha vergonha de cobrar, não. Não tenha vergonha de cobrar. Não tenha vergonha de receber o seu salário. Sabe por quê? Porque digno é o obreiro do seu, o quê? Salário. Não tenha vergonha. Agora, se o Senhor já te deu com abundância, e se você pode desempenhar um trabalho sem haver a necessidade de cobrança, ótimo. Caso contrário, pega o que Deus te deu. E dica, usa a internet, gente. Gente, a internet é fantástica. Tem senhoras que estão ganhando os seus 100, 200, 300 reais por semana, ensinando outras a fazer bolo.
Ai, pastor, mas vou usar a internet para ganhar R$ 300 por semana, R$ 100 por semana. Oh, não joga fora o dia da coisa pequena, não. Porque hoje quem ganha R$ 100 por semana, amanhã pode estar ganhando R$ 1.000 por semana. Fazendo o que gosta, ensinando as outras mulheres a fazer bolo. Sério. Não desiste do dom que Deus te deu. Não desiste. Vê aquilo que você é boa. Entra na internet. Começa a divulgar o teu trabalho. Entendeu? Mostra a tua cara. Você, meu jovem, está com vergonha de quê? Está com vergonha de quê, pelo amor de Deus? Você é o que mais sabe mexer na internet, nas redes sociais. Mostra a tua cara. Gente, vamos ser francos. Só entre nós. Ainda bem que ninguém fora da igreja está ouvindo isso. Só entre nós. Gente, tem gente que está ganhando um dinheiro absurdo num tal de TikTok para fazer dancinha. Olha o nível de imbecilidade que nós chegamos no mundo. Dancinha no TikTok. E está fazendo trilhões. Gente, você com a sua habilidade, o que Deus te deu? O que Deus te deu? Pensa bem, Deus me deu isso. Isso aqui pode estar faltando para muita gente. Ah, não, mas já tem 10.000 pessoas fazendo isso. Você é único. Você é único. Entra no mercado de trabalho. Faz o teu trabalho. Ganhou R$ 1 no final do mês? Seja grato ao Senhor. No outro mês, você vai estar ganhando R$ 2. 10 anos, pode estar ganhando R$ 100. Mas é R$ 100 que não existiam, não é verdade? Então, vá abençoar o mundo com aquilo que Deus te deu. Por favor, não esconde o que Deus te deu. É precioso o que Deus te deu. Vá abençoar. Vá abençoar. E não esqueça que você tem uma igreja. Então, abençoe também a sua igreja. Com o teu trabalho, com o teu amor, com a tua dignidade, com a tua vida. Entendeu? Com o produto do teu trabalho. Eu sei perfeitamente que nós temos irmãos que não dizimam porque estão financeiramente enforcados. E a gente está orando para o Senhor te desenforcar. Senhor, te abençoar. Sei que tem irmãos que não dizimam porque não creem. E a gente está orando para você crer. Não tem erro não. Tá bom? A gente está crendo. A gente ora para você crer. E sei irmãos, também que tem irmãos que amam ajudar a obra do Senhor. Então, que o Senhor te abençoe. Você é único no tempo e no espaço. Não tem reencarnação. Então, use suas habilidades para abençoar o mundo. Tá ok? Por gentileza, faça isso. Senhor, muito obrigado pela lição. Muito obrigado, Senhor, porque é um recurso maravilhoso o do trabalho. Obrigado porque Tu colocastes algo na nossa mão para fazer, que nós possamos fazer da melhor forma possível para a Tua glória. Se escravos no primeiro século, que não sabiam nem no outro dia se iam ou não viver, após ouvir o Teu apóstolo, o apóstolo Paulo, passaram a viver com discernimento e trabalhar com amor, ó Deus. Quanto mais nós, que estamos vivendo na plenitude de todos os tempos, temos liberdade, podemos trabalhar, estamos num país que podemos empreender. Tá, Senhor, sabemos que a carga de impostos nos tira tanta coisa, mas nós te louvamos porque Tu és Deus, que mesmo com todo o peso do Estado nas costas da gente, a gente ainda come, bebe, se veste e é feliz. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pelo Teu amor, obrigado pelo Teu amor, ó Deus. Muito obrigado. Obrigado pela chance de trabalhar, Senhor, e de alguma forma, ser canal de bênção para a humanidade. Muito obrigado, Senhor. Amém
e amém. E não se esqueça que o maior de todos os trabalhos é o da seara. Deus te chamou para levar muita gente para perto dele.